Então, a gente poder pensar que cada turma, mesmo uma faixa etária de idade, né, com idades próximas, elas têm particularidades. Cada criança, cada ser, ele realmente, nós somos únicos no universo, né? E tivemos experiências únicas, mas que é necessário que a gente, com o nosso fazer da evangelização, a gente torne o mais próximo possível, né, a nossa aula, aquilo que a gente quer transmitir, ensinar, trabalhar naquela manhã, que seja de um pouco de compreensão para todos, né? Minimamente a todos. A gente sabe que hoje em dia as deficiências, né? É, muitas crianças estão vindo com uma dificuldade, né? Física, né? Que a impede de compreender melhor o que há no seu entorno, mas não quer dizer que sejam incapazes de compreender. Dificulta. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado muito na educação é como é que nós vamos, né, agir, nos comportar diante dessa leva, desse novo público que a gente tem hoje em dia. Né? A gente tem uma forma de ensinar. Tinha 10 anos atrás, há 6, né? Antes existir pandemia, na pandemia e agora. Né? Com tudo que surgiu pós-pandemia. Então, a gente tem que ampliar o nosso olhar em relação a isso. Né? E é importante que a gente pense, por exemplo, vou citar o caso da Milena, né, que o Matheus trouxe agora há pouco tempo, e o caso também do Leonardo, que a Monique relatou lá no começo do nosso encontro. O Leonardo é uma criança extremamente inteligente, eu acredito, né, sem ter nenhum embasamento, né, médico, vamos pôr assim, que ele tem alguma questão de altas habilidades, ele é uma criança muito inteligente, e temos uma Milena com uma dificuldade intelectual, né? Uma dificuldade de compreender, uma dificuldade de se colocar mesmo. Ela entende muitas coisas, mas outras que ela tem mesmo uma dificuldade, precisa de uma colaboração maior para compreender, né? Então, assim, e nós somos esses intermédios, nós somos esses colaboradores, né, para fazer com que a informação, o ensino de Jesus chegue para todos. Tati, mas Fala. a Milena e o Léo não estão na mesma turma, não, né? Não, eu Não, sei que não. não pode ter o Não, só estou exemplo, só não. perguntando, só porque eu estava fazendo. O Léo está no primeiro ciclo já e a Milena está no jardim ainda. Só para a gente poder entender, né? Então, que está falando um pouquinho sobre deficiência, sobre, né, as dificuldades de compreensão. Então, assim, uma coisa que eu sempre me pergunto é: a gente, vamos fazer de conta que os dois estivessem na mesma turma. Vamos fazer de conta. Como seria evangelizar o público Leonardo, público Milena e quem está aqui nesse meio aqui? Como seria Ô, difícil? Tati, Fala, meu amor. você falando isso me fez lembrar da foto que o Saulinho postou ontem no nosso grupo. Não sei se vocês viram, Uhum, mas, por vi exemplo, sim. quando a gente tinha aquela turma ali mista e tinha o Léo, que era filho da Raquel, com o Wallace, né? E sei lá, Sim, a Yasmin, por isso. exemplo, a gente não, eu pelo menos não via tanta dificuldade em passar as aulas e tal, as informações, quanto a gente vê agora. E tendo uma turma de idade, com idade próxima, entendeu? Só que as crianças são muito diferentes, conforme você está falando. Sabe o que acontece, Monique? Esse caso específico, o Léo, né, que era o filho da Raquel, ele não nos apresentava resistência, ele não oferecia, ele não nos confrontava. Uhum, E esses nossos novos, né, evangelizandos, eles nos confrontam, exatamente, eles nos deixam exatamente. em xeque, eles nos fazem, né, pegar, né? Eu me lembro muito no dia, já que você que citou, né? Vocês me chamaram, mas, pelo amor de Deus, vem aqui, estavam os dois querendo pegar Foi, e transformar o Léo no molinho do macarrão do dia. Né? É natural a gente ter esse sentimento, a gente entenda. Eu compreendo isso de verdade, né? Mas aí a gente chama a a nossa responsabilidade como evangelizadores de Jesus, né? O sim. que Para é você que ver que, nós assim, vamos. mesmo nesse tempo, durante esse tempo aí que a gente tem de evangelização, que não é, ó, aquele tempo, mas já é um tempo considerável,
Eu acho Sim, que a gente nunca teve uma criança, por exemplo, com o temperamento do Léo, filho do neto de Sebastiana, né? isso, isso. Então, assim, entendi que realmente ele é muito resistente, igual nesse dia que a gente te chamou. E falamos, Tati, por favor, nos ajude, porque não tava dando, não tava dando. E a gente está ali para isso mesmo, é para chamar mesmo, né? Então, que a gente, por exemplo, o Matheus, ele tinha um jogo de cintura com o Leonardo maravilhoso, que eu muitas vezes, estando eu e Matheus, no meu auge de experiência de educação, nananã, eu naquele dia esgotei meu pensamento de o que que eu posso fazer? Você acolhe, você é severa, briga, né? Eu era tia brava, Matheus era tio bonzinho, né? A gente brincava de interpretar esses personagens. Então, com dois na sala, é mais fácil a gente negociar isso, né? A gente dialogar isso, né? A gente dava uma piscada de Matheus, Matheus, vê se tu consegue trazer ele para cá, né? Então, às vezes o Matheus também não conseguia. Então, hoje a gente vai deixar ele no cantinho dele para que ele, né, perceba que ele está perdendo, né? Eu lembro que a gente teve um encontro, tem uns 2 anos isso, eu e Regina, a gente retirou praticamente o Leonardo do encontrão e ele passou a manhã conosco, sentado numa cadeira, até que ele parasse de chorar, né? Por quê? Porque a gente estava tentando acolher de várias formas e não estava adiantando. Então, assim, a gente vai entrar numa outra situação que é familiar, né? Que não nos cabe aqui nesse momento, mas assim, o que a gente chama a nossa atenção é sobre a nossa responsabilidade, nossa tarefa. É o olhar. A gente está falando dessas duas crianças, gente, em específico, porque elas vieram, né, esse momento. Por exemplo, o Arthur, né? Vocês falaram da, da, das outras Maria, meninas, Maria. a Maria, vocês falaram também das mães mais velhas. Todos têm seus desafios, todos têm suas questões para serem trabalhadas, né? E nós somos esses que vamos tentar pegar uma linha, uma agulha e costurar, fazendo um ponto de cruz o mais harmônico possível, né? Nós somos esses mediadores nessa história, né? E uma coisa interessante também, o que que é? Aí a gente pensa nas nossas aulas. Eu andei, né? Eu li as aulas, coisa e tal. E o que que me preocupa? A gente pode fazer uso da TV. A gente pode, claro, devemos usar as ferramentas disponíveis. Hoje em dia, quem me dera, há 10 anos atrás, eu ter a Disney Plus disponível para a gente poder usar. Que às vezes, só que a Disney Plus e outras ferramentas ali não podem ser tipo assim, ai, nossa, essa semana foi pauleira, foi difícil no trabalho, em casa, nananã, não fiz, não fizemos, não tem aula. Aí vamos passar um filmezinho para as crianças, entenderam? Ô, A Tati, TV não pode ser essa ferramenta. posso dar um pitaco nessa parte? Pode, claro. Uma coisa que me ajuda muito no planejamento das aulas é ter registro de tudo que eu já fiz. Então, para os temas, eu tenho as atividades que eu realizei, acho que eu tenho desde 2000 e depois da pandemia. Vou dizer daqui para cá, porque para trás eu já devo ter apagado. Mas aí, quando eu vou preparar uma aula, eu já tenho material que eu já fiz outras vezes e que eu sei o que deu certo, o que não deu. Aí eu faço uma mexida aqui, uma mexida ali. Isso adianta, adianta muito. Claro que cada ano tem novidades, as coisas Sim, mudam, os assuntos também são outros. Mas eu digo isso porque às vezes a gente fica assim, o que que vai fazer? E aí se lança a mão daquilo que é mais prático. E tem coisas também que eu vejo assim, que a gente precisa preparar com antecedência. Eu acho que um grande problema nosso é a gente deixar as coisas para a semana, para cima da hora. Então, se eu tenho um planejamento, que eu já sei, por exemplo, que vai ter uma aula tal, que eu vou precisar, eu vou fazer o trabalho tal nessa aula, vai ser muito legal. Eu já adianto aquilo, eu já tento, pelo menos, já deixar alinhavado. Porque quando eu for dar aquela aula, eu já sei o que que eu já tinha planejado, o que eu tinha pensado, eu já sei o material que eu vou usar. Então, eu acho que isso adianta.
Adianta porque às vezes a gente tem uma semana que é de doido. E é Sim. justamente aquela semana, por exemplo, ó, a minha próxima aula vai ser sobre os animais do fundo do mar. O ano passado eu fiz no fundo do mar na sala. Aí esse ano, o que que a gente fez? Eu pedi para o Fernando, no início do ano, fazer um varal na minha sala. A gente colocou é, um, é, um, um arame bem fino que não dá para ninguém ver se você não quiser. Ele é ligado de uma parede à outra. Ih, tá achando que caiu? Pensei que tinha tivesse caído. Aí, o que que a gente faz? Ali eu vou mudando só os tecidos, que eu uso os TNTs velhos que tem lá. Então, você estava falando nesse início do ano sobre tudo que tem na natureza. Então, o tecido que eu tenho lá é verde. Aí, cada semana eu coloco uma coisa. Aí, eu falei dos animais selvagens. Aí, entra os animais selvagens. Estou falando isso da minha turma, que é uma turma diferente das outras. Mas eu estou dando exemplos de coisas que a gente já pode ir planejando. Aí, por exemplo, vou falar do fundo do mar. Eu já tenho TNT azul. Eu já tenho os bichinhos que eu já tenho gravado no meu computador o que que eu tenho que imprimir e recortar. Então, eu não vou ter muito trabalho, porque o trabalho maior que eu tive foi o ano passado, quando eu inventei a primeira vez. Agora eu já tenho o material Entendeu? praticamente já em andamento. Então, é só concluir. Fazer uma. Caiu, não ficou bem preso. Qual é a cola que eu vou usar? Isso aí é que eu vou melhorar, mas eu já tenho em andamento aquilo que eu fiz no outro ano. Entendeu? Então, eu acho que é uma boa ideia a gente criar um banco de dados. Eu Isso. tenho lá evangelização no meu computador. Ano tal, 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 tal. Temas tais, 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 tais. Aí, vou falar sobre isso. Vou lá e procuro. O que que eu fiz? Quando eu vou falar de Jesus, a pesca milagrosa. Aí eu vou lá na minha aula, que eu já falei sobre a pesca milagrosa, e vejo o que que eu fiz lá. Vou fazer alguma coisa diferente? Mas eu já tenho algumas informações. Eu acho que isso ajuda, né? Foi uma coisa só que eu queria trazer. Não, E não tem ótimo, ótimo, é problema isso mesmo. nenhum você repetir, né? O tempo, porque Não, a gente já fala sempre a mesma. Vocês estão me vendo? não, Não, Deu algum problema aqui na minha câmera, não sei o que que foi, que desapareceu tudo, não tá consegui tudo ligar. tá branco. branquinha. Para mim também. Já tentei mudar aqui, mas depois deve ser reiniciando o computador, deve funcionar. Ou então ela pifou. Mas enfim, eu acho que isso que a Regina falou é muito, muito interessante, né? De a gente ter esses arquivos. E até é uma coisa que a gente sempre quis fazer e tentou fazer na época que o Michel trabalhava conosco na evangelização, era um site, a princípio até para a gente mesmo, com as aulas, né? Então, assim, meu computador não comporta gravar muito tempo, mas se a gente tiver um lugar, as aulas, também a gente pode acessar. Só que aí, para a gente colocar essas aulas, a gente tem que entregar as aulas para que seja avaliado pela Tatiana. Porque a gente não pode pegar nossa aula do jeito que a gente fez e simplesmente colocar lá. Porque, principalmente se for divulgar para terceiros. A gente tem que avaliar, né? Então, isso seria aí uma sugestão da minha parte também. E para ver a importância que é essa questão da gente ter esse arquivo, como a Regina falou. Aí. Rose, eu E assim, acho que a Rose, gente não é, devia se preocupar com o site, mas eu acho que a gente tem que ter em Drive. Não, um eu tô drive, eu tô falando no site, não é para, eu como falei, um não é para exemplo só. terceiros, é para Uhum. nós. Para nós, Para isso. nós. Por quê? Porque às vezes no computador que se tem, às vezes não tem. Às vezes Sim. só é o celular. Então, se a Uhum. gente entrega a aula para a Tatiana, a gente pode Uhum. ter alguém, até a própria biblioteca, alguém lá, ser Fazer isso, né? responsável, as meninas, Arquivar, para poder colocar, criar um drive no criar e EPBM. colocar para a gente ter. Então, eu só Hum. citei o site porque na época do Michel foi essa a Aham. nossa intenção. Não estou sugerindo que faça, não. E assim, gente, a Rose falou, usou a palavra avaliação, né? Às vezes a gente tem
uma compreensão desse conceito de avaliação. Ai, vou mandá-la para a Tatiana, ela vai ficar me julgando, vai querer que eu mude tudo. Não, gente. A minha função, a minha tarefa, digamos assim, é auxiliar. Porque, às vezes, o que eu tenho percebido? É muita pintura, 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 né? Ou vídeo, vídeo, pintura, vídeo, pintura. Vamos tentar, a minha sugestão é sempre diversificar e eu me colocar à disposição para, como é que se fala? Organizar o material, viabilizar o material. Ah, eu pensei que não quebra-cabeça assim. Gente, olha, eu imprimi aqui a folha, o que vocês acham? Não, não. Eu também quero ser essa colaboradora de vocês, né? E uma coisa assim que a gente faz muito, né? O Jardim, ele faz com frequência, eu acho que é interessante, né? Às vezes, dentro da aula, eles conseguem um videozinho curto, de 7, 8 minutos, né? Colocam lá na sala do vídeo, faz. Quer dizer, você movimenta a turma, sai da sala, faz atividade, leva para o vídeo, vê aquele videozinho, retorna para a sala, executa a tarefa, desenvolve alguma coisa a partir daquilo dali, né? Eu acho isso muito necessário, muito importante, né? Porque, assim, hoje a gente compete com as telas, com a rapidez da informação, dos jogos eletrônicos, né? Achei bonitinho uma criança há pouco tempo lá na escola, levou para a escola. Lembra aquele Aquaplay que tinha antigamente? Tem agora uns pequenininhos assim, como se fosse um celularzinho. Aí a criança chegou falando assim: tia, eu bem trouxe meu tablet. Meu tablet. Como as crianças da escola às vezes levam coisa para a escola que a gente fica meio preocupada, né? Eu falei, deixa eu ver. Falei, meu Deus, pegou o tablet da mãe, do irmão, sabe de quem pegou, né? Deixa eu ver. E mostra com a playzinho. Porque eu achei que. Eu falei, seu tablet, o que que ele faz? É aqui, te aperta esse botão aqui, ó. Aí as argolinhas ficam subindo, né? Eu falei, gente, ele acha que ele é um tablet, porque deve ser pequeno como o do irmão, um celular, né? Então eu falei, olha que interessante, a gente compete com esse público. Então, como tem sido as nossas aulas? A sala precisa ter esse atrativo. E para ter esse atrativo, precisa que o planejamento seja feito com antecedência. Né? Por exemplo, amanhã, vários de nós, né, alguns de nós não estarão na Congeb. Então, que a gente use esse tempo. A domingo de manhã eu estarei lá no centro evangelizando, e a gente use esse tempo e planeje 2, 3 aulas. Né? Eu percebi também que algumas pessoas estão com dificuldade de, por exemplo, seguir a ordem dos temas. Claro, né? A Ana Paula comentou, Tati, às vezes o tema me desmembrou para outra coisa. Nanã. É flexível, tem flexibilidade. Você está falando sobre corpo, perispírito e espírito, daquilo ali chegou sobre sexualidade, eu não podia perder isso da minha turma, preferi dar uma pausa, trabalhei essa temática, mas retoma, né? Eu sei que a Ana Paula faz isso muito, faz isso direitinho, faz isso muito bem, né? De retomar, às vezes a turma demandou uma situação, a gente deve fazer isso, tá atento à necessidade da turma. Só que a gente, por medo nosso, por insegurança nossa, a gente não pode deixar de dar os temas. E nem ter a preocupação de criar novos temas. A gente não precisa. Tatiana, estou com uma dificuldade de falar com a juventude sobre meu reino é desse mundo. Eu não estou conseguindo pensar. Tu tem alguma coisa uma sugestão para me dar, coisa e tal? Não, não, não. Me fala, porque assim, não estou conseguindo pensar como eu podia abordar esse assunto com a minha turma. Vamos pensar aqui juntos. Aí a gente vai pesquisar juntos, a gente vai estudar, a gente vai conversar sobre, né? Então, assim, a gente não pode, o que eu percebi também, que algumas turmas fogem da ordem dos temas, fogem dos temas por. Eu falei, por que pulou de tal tema para tal tema? Né? Eu falei, eu fico tentando entender, aí o que houve? Ah, não, porque eu achei assim, que a abordagem não era muito boa, que não consegui pensar em nada, aí mudei. Não, não pode. Porque existe uma sequência de assuntos para a gente poder pensar, para a gente poder Ou porque, desenvolver. Tatiana, também eu ouvi falar assim, já demos esse tema no passado, né? E Ah, aí é para dar Mas todo todo ano, ano é é para dar. A repetido gente vários fala de temas. Jesus o ano inteiro, da vida inteira. A gente lê o Evangelho, a gente lê de novo, a gente faz de novo, e cada vez que a gente lê, que a gente faz, é
de forma diferente. Então tem que repetir. Sim, mas é que minha turma era quase a mesma. Então você vai, então que bom. Ah, Então você vai ter a chance de voltar às nesse vezes você tema vai mudar de a uma outra forma, forma. mas o tema você não tem Isso. como fugir. Porque, até porque eu digo que a repetição, né, você está repetindo, é que está memorizando. Tá Eu me lembro que quando aprendendo. eu peguei essa turma no início, quando eu falo peguei, um grupo Ui, que Ana vem Paula desde travou, o. fui eu. Hã? Oi? Acho que fui eu que travei. Ah, não, Ah, foi. olha só, eu tenho essa turma, eu tenho um grupo que vem há 3 anos, que no início, como misturavam Moisés, Jesus, Deus, misturavam. E eu acredito que foi na repetição que eles estão memorizando e entendendo, porque primeiro, gente, não tem jeito. A gente fica, eu me lembro que eu brincava, falei, não, gente, não, vamos lá, vamos recapitular aquela aula. Então, assim, eu acho que os temas não tem jeito. Se deram para a gente os temas, é porque existe um propósito para isso. E acho que às vezes não é nem desvio só, às vezes a gente programou para que aquele tema fosse 2 aulas e levou 3. Que bom! É sinal de que você sentiu falta de ainda amarrar. Agora, a forma é que, se você não diversificar, aquela turma que está há 3 anos contigo vai falar de novo. De novo é a exposição, entendeu? Ou se vai fazer exposição, o que eu vou usar de recursos? Então, eu me preocupo muito isso. O tema não fujo, não. Não fujo, não. Às E uma vezes outra coisa só. também, né, O tema não Ana fujo, não. Paula, uma coisa também que eu achei interessante, que tanto a Monique e o Gabriel comentaram, né, e você também comentou a mesma coisa, só que em outra proporção, é a questão da dificuldade das crianças assimilarem, às vezes, o conteúdo, né? O que a gente precisa pensar também, gente? Hoje em dia, agora eu vou dizer da educação pública, porque acho que seja a maioria dos nossos evangelizandos estudam em escolas públicas, né? Tem enfrentado essa mesma dificuldade quanto à leitura. E quanto mais novos são, né, são as crianças, mais dificuldade eles vão ter. Por quê? Porque eles vieram de pandemia, em que o ensino era totalmente online. Depois de mais de um ano, ele foi híbrido, ele era um pouco online, um pouco presencial. Então, assim, a alfabetização, a leitura ficou comprometida, ficou. Só que a gente não, até o meu desejo, né, a minha sugestão, que a gente não se intimide com isso, né? A Monique até comentário sobre a dificuldade que as crianças têm, às vezes, de se apropriarem mais, se aprofundarem mais no tema, no assunto, que você fala uma coisa, parece que eles estão assim, né, pensando em outra coisa, devaneando. Não, não foi isso que a gente falou, né? Eu entendo isso. E a Ana Paula falou sobre que os jovens não querem ler. Desde que a gente não leia, tá ótimo, né? Porque a gente já lê muito na escola. Mentira, lê nada. Lê uma meia dúzia de coisas em escola, lê nada. Eles mentem, né? Estão enganando a gente. Porque a gente sabe disso, o quanto é difícil. Só que eles não querem o compromisso de pararem para ler, entender, Aham. interpretar. Aí, o que é a minha sugestão? Isso é para todos. É que a gente pegue os menores, até o segundo ciclo, criem um hábito de irem todo domingo na biblioteca. Um minutinho inicial, bom que seja no finalzinho da aula, né? Antes do passe subir, a gente termina a aula 10 minutinhos mais cedo, a gente desce, a gente vai na sala de leitura, na biblioteca, pega um livro e a gente sente com eles, cria esse hábito. Enquanto você falava, Ana Paula, eu pensei se a gente conseguiria um livro fino, mas tivesse, sei lá, um romance, uma história, uma coisa assim, e você fosse lendo, tipo novela, capítulos, Sim, 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 instigando eles para o próximo encontro, sim. Pode sabe? ser uma Gente, ó, boa eu vou parar aqui caminhada. hoje. Vou parar aqui hoje. Ah, não, Ana Paula, poxa, levou. Quem quiser ler o livro para casa, quem quiser, eu posso tentar, entendeu? E tentar, quem sabe, vai estimulá-los a querer, né, se Eu interessar lembro por que uma quando eu leitura. trabalhei com juventude, a gente fez isso. Era um livro lido cada domingo era um capítulo. Eu lembro até do livro, era Mensagem do Pequeno Eu ia Morto. falar sobre ele, eu ia Eu perguntar acho que a agora para gente leu esse você. livro.
Que aí É. conta a história de um menino que desencarnou, como é que era a vida dele no mundo espiritual, né? Tudo que ele E- passou. E claro que tem palavras que você vai ter que traduzir, que você vai ter que fazer antes, você tem que ler o capítulo e trocar as palavras, porque são palavras difíceis, né? Aham. Escritas há muito tempo. Mas eu acho que isso que a Tatiana falou, gente, isso serve para os piquitititos também. É muito importante, porque eles dizem que não querem, mas a gente tem que estimular de alguma maneira. Imagino que a Ana Paula, mesmo sem ter o específico da leitura, eles têm que ler. Que eles têm que fazer Sim. algum, Ó, eles têm que ler em algum momento. ô, Regina, Entendeu? as manchetes. Outro dia a gente foi falar sobre o corpo, cuidado com o corpo. E eu trouxe manchetes, reportagem de três jovens, né? Uma criança que tinha morrido, um jovem. E eles tiveram que ler a manchete. E só Uhum. que eu dividi em grupo. E a questão de essa ideia do livro, eu acho interessante. Eu acho que eles não querem. O bloqueio deles maior foi: eu vou dar um livro para cada um, vão ter que ler, que foi isso que eu dei para a Laura, que o da Uhum. Laura ela escolheu um livro grosso. Falei, Laura, vamos juntas nós duas? A gente lê junto e traz o Ela detesta resumo, as ler. partes. Hã? A mãe falou que ela detesta ler, comprou vários livros, ela doou vários Eu livros achei que na ela fosse escola. ser tia, foi um sofrimento. E aí foi desse dia que, quando eles apresentaram, porque isso foi ano passado, quando eles fizeram, eles falaram: não, tia, só pede para a gente não ler. Mas eu não tô assim, não tô dando um livro grande, mas eles têm que ler manchete. Eu, às vezes, pego um trecho de uma história, divido no grupo, eles têm que ler e vão ter que interpretar um pedaço. Porque se deixar, gente, fica mais fácil só a tela mesmo, É, né? com Só os certeza. jogos, porque é mais fácil, é. entendeu? Mas Eu, eu vou eu, pegar essa dica desse livro aí. Até porque é, vocês já me emprestaram dois livros. Eu vou eu, pensar qual deles. eu me lembro, agora eu não consigo lembrar qual foi o livro que eu trabalhei um ano, não sei se Mateus era dessa época aí, de um livro, o Gabriel também, que a gente teve uma época que a gente ficou até online, mas eu acho que não foi dessa época, não. Que falava assim de um. Eu não sei se é do Adeilson Salles, que fala das drogas e mostra uma criança que se suicida. E tem uma coisa, não lembro qual é o nome do Ô, livro, mas, Rose, resgata esse que eles têm. Eles mas eu tenho têm. que lembrar qual é o livro para poder procurar. Eu não lembro qual é o livro. Eu sei que eu fiz com eles uma atividade com esse livro. E outra coisa que eu queria falar, eu até coloquei lá no grupo da evangelização, alguém tinha me falado dos quadrinhos não sei o que eu esqueci, que era a revista Fraternos, Quadrinhos fraternais e Fraternos, que fraternos. tinha tentado comprar. Eu acho que foi o Saulo, porque quem segue esses quadrinhos ali de evangelizador que eu tenha visto é o Saulo. Alguém me falou, mas depois quem falou disse que não falou, então não sei mais quem falou. Mas eu fiz contato e comprei aquelas revistinhas, então eu até coloquei na biblioteca. São tipos de gibis, eu vou pedir para Ana Carla dar uma lida no geral para ver se tem alguma coisa que às vezes a gente pensa, "Ah, porque é espírita que tá tudo certo, mas a gente tem que dar uma lidinha, né? São pequenininhos, são gibis falando dos temas, então é outra coisa que também é interessante. A gente, eu não sei se eles conhecem gibi, se ainda existe gibi, mas é uma forma de apresentar, Existe, nem todos eles têm contato, mas é interessante. de É, apresentar para a eles aqui. Michelle, E é uma Rose, leitura a gostosa, né? Eu Michelle, sempre gostei de gibi. E outra a coisa, com o Michelle, gibi, eu vou até mandar também por e-mail, porque eles me mandaram as figuras para colorir. Então, assim, se for, hum, se for da gibi, Ah, tem figuras que, de repente, a criança pode ser uma atividade, entendeu? E Aí eu pode vou fazer, gente, colocar. não só colorir, tem que botar essas crianças também para fazer atividades que estimulem, às vezes um recorte, Sim, tem tanta atividade que você pode fazer com um desenho, né? Porque as crianças, por exemplo, eu observo, a Lara sabe todas as cores, o Israel não sabe. E aí a gente faz atividades, eu envolvo as cores para ele poder desenvolver a cor, né? Se a criança não conhece alguma coisa, você tem que introduzir. Então, às vezes,
Na própria aula, de acordo com o tema, você faz uma introdução de algo que seja bom para que ele desenvolva alguma coisa, uma parte intelectual. A Milena, por exemplo, que tem dificuldades, por exemplo, em vez de mandar ela só desenhar, trabalhar com ela barbante, de para colar com coordenação, faz o dela diferente um pouquinho. Aí, se o outro quiser, eu quero fazer igual a dela, aí faz. Mas aí faz o dela um pouquinho diferente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ela vai ter que, com ela, você vai vão ter que perder um pouco mais, perder não, né? Ganhar tempo ali ajudando, porque ela tem outras dificuldades, né? Mas, ó, assim, também essa questão, até eu ia falar antes, desculpa, acho que eu misturei as coisas aqui. Mas, por Não, pode. exemplo, Theo e Milena. Theo, na sala do maternal, tinha domingos que eu deixava ele rodopiar na sala feito peão. Quando ele ouvia alguma coisa que interessava a ele, ele chegava perto. Às vezes ele passava aquele domingo rodopiando, mas ele tinha alguma coisa em algum momento que chamava a atenção dele, aí ele parava para ver. Mas ele tem a dificuldade da atenção. Mas eu não ficava insistindo, brigando com ele, senta, 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 fica, 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 não. Perde a Mas aula toda, né? eu falava para os outros, vamos prestar atenção aqui, esquece o tempo. Esquece o Regina, tempo. você tocou num ponto que eu já ia falar, que às vezes a gente quer que as coisas funcionem muito amarradinhas, muito, né? Que vamos sentar, ouvir agora a história. Vamos agora. Não, não vamos, não vamos. Entendeu? Eu me lembro, a gente já teve, né, gente? Tantas crianças passaram por nós e foram desafiadoras, né? Eu me lembro do Bernardo, que era o sobrinho da Fernanda. O Bernardo tinha domingo que ele passava, ele, por opção, tá? Pelo amor de Deus, nunca a gente pegou nada disso, não. Ele passava virado para a quina da parede, de costas pra gente, a turma toda. Não quero, odeio vocês, não quero falar com vocês. E passava, vem cá, aí era eu e o Marcelo Vitor, vem, não, 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 aí era eu, às vezes o Marcelo, né, e coisa e tal, e ele não quero. Aí eu piscava com o Marcelo, falei, vamos embora então fazer aqui. E a gente botava fogo na aula, aí ele começava meio que virar de lado assim, para poder, né, aí já dava de frente, aí cabeça baixa, não queria olhar, mas dava de frente já pra gente. E só ouvindo a nossa aula. E a gente brincando, aí tinha um momento do jogo, da história, da música, e a gente dançava, né? Daqui a pouco eu falava assim, ai, tá bom, tá bom. É minha vez agora, eu já posso jogar, já posso meio que, tá bom, faz favor para vocês, sabe? Uma coisa assim. E vinha, sabe? Então, assim, isso serve para todos aqueles que nos desafiam. A gente faz de conta que não está olhando, né? O Theo é o peão da vez, a gente acha que ele não está ouvindo tudo. Tanto é que quando é interessante para eles, todos, ele vai sentar perto ali da gente. Ele vai sentar perto do interesse dele. Por quê? Porque ele está ouvindo a aula. E a gente fala para o espírito, né, gente? A gente fala para o espírito, a gente não fala para esse corpo que tem a limitação, que tem a dificuldade. O espírito, ele entende, percebe sim, ele sente, né? Aí, quantas e quantas vezes o Leonardo teve esse dia do encontrão, eu falei para ele assim, olhei bem no olho dele e falei assim, você está percebendo que você está perdendo a oportunidade de crescer espiritualmente? Ai, Tatiana, você está falando que uma criança de 7 anos de idade, tô. E eu olhava bem no olho dele. Você está perdendo a oportunidade de crescer. Escolha sua. Aí, né, aí meio que parava de chorar, coisa e tal, né? A gente precisa encontrar um caminhozinho, uma portinha, para a gente poder chegar até, né, aos nossos evangelizantes como um todo, né? Bom, Ô, quer falar Tati, outra coisa também? Fala. ô, Tati, em relação ao que você propôs, eu acho que até para mim me policiar, eu vou passar a te mandar antecipadamente. Essa semana eu só consigo te mandar na terça, mas a minha ideia é mandar todo domingo para que você possa, porque até para, vou falar por mim, acaba me policiando de ter o tempo que a Regina falou, porque às vezes as ideias vêm maravilhosas e dependendo do tempo eu tenho que acordar de madrugada na creche para imprimir lá, porque eu não tenho impressora em casa, entendeu? Eu já me vi chegando 6 horas da manhã
para imprimir algo que eu queria muito, então eu vou fazer isso, eu vou passar a te mandar. Só essa semana eu só posso terça, porque por causa de Não, um tudo estudo que eu bem. estou fazendo. Mas eu vou passar a te mandar no domingo, porque o domingo à tarde é um domingo mais tranquilo para mim, e é o exercício que eu vou fazer, de te mandar as atividades para você olhar sim, para contribuir sim, porque eu acho também a gente às vezes fica sem ideia para aquilo, por mais que queira, e é um caminho que eu acho que eu não sei se é porque eu venho desse histórico na evangelização, né? A gente sempre tinha que apresentar o plano de aula antes, para mim, então isso não é novidade. Em relação a vídeos, às vezes eu tenho recorrido muito à televisão para jogos. É um dos jogos que eu aprendi com o grupo jovem, eu faço com eles, eles amam. E na televisão é melhor, porque o jogo fica melhor para eles responderem, que é de marcar a resposta certa. Então, às vezes, a televisão Uhum. não, não é só para isso. E existem sim, o Caio me deu várias dicas, várias mesmo, de vídeos curtos, que tem sempre uma. Caio meu, da evangelização. Sim, Tiana, eu vou te sim, sim. mostrar um, que é um vídeo curto que é bom que acaba dentro da aula, não fica prorrogando para a próxima aula e que dá para você debater. Então, eu vou até passar para alguns, que eu vou pegar com o Caio o nome do. Que ele é Da trabalhado, página, né, do YouTube. é muito os defeitos, as virtudes, tem de tudo. Isso também. E em relação à diversidade, quando eu falei que eu criei uma lista e eu dividi com eles das técnicas que a gente pode usar, isso me ajudou muito. Então, toda vez que eu vou começar a aula, eu olho para aquelas coisas e falo: ah, ó, tem tempo que eu não faço jogo com eles, tem tempo que eu não faço uma atividade artística. E ó, jovem gosta assim, tá? Adora pintar, adora ter que expressar o que sentem. Então, eu sugiro para os menores, para turmas menores, o que eu posso usar, né? Pintura a dedo, posso usar massinha, eu posso usar o barro, e ter essa lista do lado para que quando vem a atividade, fala, peraí, dessas artes que eu posso fazer, né? Eu posso fazer recorte e colagem, eu posso ter uma lista e olhar para essa lista, porque isso me ajuda. De Até para eu repente, ver o eles podem. seguinte, poxa, eu estou repetindo muito. Outro dia eles falaram assim, tia, tem tempo que você não dá um cineminha para gente. Realmente, tinha tempo, eu tive que correr atrás. Mas isso me ajuda a não repetir. Por exemplo, eles falaram, a gente estava falando sobre passe. E eu acho que é importante o Jorge ir lá explicar para eles, né, a questão do passe. E isso tem que estar dentro do nosso, que é um debate. O Jorge vai lá fazer e a gente vai perguntar para ele. Então, isso eu estou dando só uma dica. Relacionem todos os tipos de atividades que vocês podem fazer e dentro do tema, olhem e vão marcando o que vocês já deram. Claro que vai repetir, mas já é uma âncora, né? É isso. Então Sim, pode sim. contar comigo. Vou passar a te mandar toda terça-feira, essa terça-feira e todo domingo. Todo mundo, menina, tá sabendo não? Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo da sala vai fazer isso. Enviar as aulas com planejamento, com antecedência. Ô, Não é Tatiana, você assim no quer que dia, eu dois envie dias, para não. você os meus também? Eu não envio porque eu acho que é diferente, mas eu posso enviar, o meu já fica pronto. Eu estou pensando aqui, eu estou pensando em botar uma formatação que seja assim única para todo mundo, Ah, para a gente botar isso num drive, fazer isso acontecer. tá bom. Deixa eu Entendeu? te Aí a gente bota no falar uma maternal. coisa. Gostei muito dessa ideia da Ana Paula de você, da gente colocar todas as atividades que podem ser feitas para não correr o risco de ficar repetindo. E uma coisa que eu acho que eu não vejo quase mais a gente fazendo, né? Não vejo jardim antigamente, primeiro ciclo fazia muito, que era teatro. É. Eles gostam muito de teatro. E eles gostam de se vestir, botar uma roupa, inventar uma história, conta a história, e depois quem vai ser o personagem? Quem inventa um enfeite qualquer, bota no corpo e vai fazer. Então tem contar a história, eu acho que a gente precisa contar a história. Contar a história, fazer imagem, fazer algo seria, fazer De televisãozinha, vareta, de fazer fantoche. vareta, usar fantoche. Vocês sabem que lá no centro tem uma caixa cheia de fantoche velho, mas que dá para aproveitar.
Eu uso vários, às vezes, tá naquele corredor lá em cima, tem velho, tem criança, tem homem, tem não sei o quê, e tem um monte de fantochinho que as crianças, eles gostam de pegar, de contar histórias, mexer. Então, eu acho que a gente precisa usar os recursos que a gente tem. Ah, é difícil? Eu acho que, talvez, pelo que eu entendi da Monique e Gabriel, o tema, juntar o tema com uma atividade, né? Eu acho que Uhum. talvez seja isso, dependendo do tema, mas aí eu acho que ele pode pedir uma ajuda para a Tati. Tati, como é que eu faço aqui para juntar essa coisa com essa, para falar disso com os pequenininhos? Qual é a Viva, melhor fantoche forma nessa mais aula, como é fácil que de eu vou falar? fazer E uma isso? coisa que eu acho também é que a gente não tem que ser profundo no assunto. A gente tem Os que dar pequenos. ideias básicas. O que pode ser dado naquele momento. Então, você vai falar 5 minutinhos do tema, vai falar, vai explicar e vai dar a atividade. Durante a atividade, você vai fortalecendo aquele tema, aquele assunto. Porque às vezes a gente acha que tem que falar muito, ou o conteúdo tem que ser entregue, mas de que forma esse conteúdo vai ser entregue? E o que que a criança é capaz de receber naquele momento? Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Eu Gabriel, acho ia muito falar alguma importante. coisa, Gabriel? Não, eu acho isso muito importante, né? Até mesmo juntando um pouco o que a Ana Paula falou, com o que a gente está debatendo aqui, conversando, né? Às vezes a gente recebe alguns feedbacks, só que não são feedbacks tão diretos como a galera da juventude. Por Sim. exemplo, tio, e a sala de jogos? Então, com isso, eu até conversei com a Monique isso acho que na semana retrasada. Dá para a gente adaptar alguma atividade para gastar a energia deles com o propósito do cronograma na sala de jogos, já que eles pedem muito por isso. É E quando a gente necessário. fizer, Uhum. quando a gente fizer essa. Eles chamam de sala de jogos porque tem o Totó ali, de vez em quando eles brincam. E quando a gente fizer essa atividade na sala de jogos, né, até um dos alunos, até um dos nossos, que é o Arthur não, o Samuel, se não me engano, ele sugeriu de fazer algum jogo sobre paciência, sobre amor. A gente vai adaptando de acordo com o tema do dia. Talvez quando a gente fizer essa atividade, né, a gente possa trabalhar, eles possam pedir por outra coisa, como teatro, como dança, alguma coisa. Então, Ali cabe. naquele. Oi? Não, fala. Ah, tá. Cabe a mim, a Monique, a gente poder abraçar a ideia deles, né? Não fugir do nosso propósito, da evangelização e do tema que a gente tem que seguir o cronograma, Perfeito. e também estar atento a esses feedbacks mais indiretos, né? E não vou chegar, tipo assim, ô tio Gabriel, olha só, tia Monique, eu quero que tal aula seja assim, assim, porque também a idade deles também. Eu não era assim na minha idade, imagina eles. Eles Entende? não vão falar assim, Não É. vão, né? mas É você criticar sabe as do que eles ideias. gostam. Pois É. é. E Eu outra quero Eu coisa. lembro, contar uma ó, coisa depois. outro dia eu fiz Pode. uma aula com as crianças, com a Lara. Aham. Eu não sei se foi, acho que foi com Israel. Acho que eu usei até as bolinhas, eu não me lembro agora nem qual foi o tema. Mas aí eu peguei aquela caixa de bolinha e eles tinham que, ele tinha que fazer tudo que eu mandasse. Então eles tinham que trazer as cores que eu queria. Então espalhamos aquelas bolinhas todas na sala. Foi da Lara ou foi Israel? Flávia, acho que foi Israel. Aí tinha que recolher Israel, sozinho, foi sozinho. Israel. Ele Lara não não foi. entende cor, então, ainda. Então, foi uma forma de eu passar a atividade, o tema, e ir trabalhar a cor com ele. E tem um jogo que tem lá naquele corredor, um jogo que a gente usou há anos atrás, numa atividade lá no centro, que é um campo de futebol, é um plástico verde, Hum. grandão, que tem dois furos, dois gols. E eles têm que. Os maiores é melhor. Os pequenos, eu invento qualquer coisa. Eu mando eles botarem a bola dentro Tem um daquele buraco no buraco. meio? Tem dois buracos, um em cada extremidade. Então tem que ser dois times segurando nas pontas, para fazer gol um no outro. E isso está lá no corredor, dentro do armário, que eu acho que tem gente que nem conhece. Então a gente tem material para usar. Aquele armário está cheio de jogos, tem dominó, tem um monte de jogo lá. A gente pode fazer uma opção de coisas. E além do que, pode criar, né? Pode fazer. Adaptar, né? Adaptar, por exemplo, eu tenho lá no na minha sala coisa que eu nem uso de
por exemplo, um jogo da memória com imagens de Jesus, que eu fiz há muito tempo, plastificado, durinho, dá para usar, A gente, entendeu? né, Eu amanhã, ia. eu e a Rô, a gente vai estar num trabalho com a GEB, né, com o grupo da família, e a gente, pro turno da tarde, que é uma hora, domingo, à tarde, para um adulto que tem uma vida corrida, né, então vai querer dar aquele sono, preguiça, então a gente bolou um jogo de trilha. Mas Tatiana, adulto, adulto. Nós pensamos em várias atividades, né, Rose? Em Uhum. várias coisas, a gente vai movimentar os adultos. Quer dizer, eles vão refletir, vão ter que, né, trocar, dialogar, vão ter que ler, vão criar uma série de coisas dentro de um jogo de trilha, É. Dentro, sabe? a A gente gente tem pode adaptar, né? Ah, é sim, brinquedo. Eu estava aqui pensando, eu até falei outro dia para Ana Paula, que eu fiz para a juventude, acho que ano passado, um jogo da memória de No Jesus, jogo da memória. né? O jogo da memória de Jesus. Tem uma imagem da pesca milagrosa, tem uma imagem da cura da mulher hemorroísa, tem a imagem da crucificação, tem várias imagens. Então, assim, cada vez que eles iam tentando achar as imagens. No final, eles teriam que falar sobre os pares que eles encontraram. Que aquelas imagens representam? O que eles sabem daquilo ali? E ali era uma aula, entendeu? Então a gente pode fazer, vocês podem fazer o jogo da memória com os desenhos que o tema sugere para que eles façam. Também é um quebra-cabeça, né? E aí, eles vão ter aquela brincadeira, vão montar o quebra-cabeça gigante, de repente grande, e aí depois vocês vão falar, mas que imagem é essa? O que É. sugere? Quando a Regina falou ali dos fantoches, veio na minha cabeça a questão de falar de corpo e espírito, de falar da roupa, da reencarnação, e as crianças reformarem, quem puder, trocar alguma coisa do fantoche se estiver ruim, né? Os Pode ser maiores, boneca pura, principalmente. Rose. Hã? Quem tiver bonequinha, sabe aquelas bonecas de plástico? Eu lembro que eu fazia isso com as crianças quando eu dava aula no jardim. Botar roupa. Eu levava aquela boneca de plástico, aquela que vem pelada, sem Aham, nada, entendeu? Aí ali você vai trocando as roupas. Você pode fazer roupinha de papel, é. vai trocando a roupinha para dizer que são as várias encarnações. Tem hora que é menino, aqueles bonecos que não tem cabelo, que tem Uhum, só aquela coisa, você pode botar um cabelo, pode colar lã, bota lã para colar. Se tiver duas, cada grupo faz um. Entendeu? Aí, assim, tem ideias, mas a gente tem. tem que E aí, pensar para gente, poder e tem que elaborar, né? trocar, tem que falar, bota no grupo de evangelização mesmo, gente, estou sem ideia para Estou com isso. Alguém tem dúvida. algumas coisas para me sugerir, né? Como é que eu faço? Aí eu anotei algumas coisas aqui, me permitam. O primeiro ciclo, né, foi falado muito da questão da dificuldade do planejamento por conta das crianças. Eu digo que não é por conta das crianças, não. Né? É o evangelizador, a gente não pode ver um problema na criança. O problema somos nós. Nós é que temos que nos adequar a elas. Elas não vão se adequar a nós, não. Então, nós é que temos que buscar essa adequação, né? Para que a gente enxergue nela o que ela precisa. Elas são diferentes. A Regina já falou sobre isso, da questão, todo mundo já falou, só para não esquecer aqui que eu anotei. E uma coisa também que eu anotei, eu falei, o Matheus falou uma coisa importante, que ele durante a semana fica falando com a Carol, não tem tempo, mas fala, e tive uma ideia tal, vamos trocar. O ideal é a É. gente ter uma hora para fazer, mas se não tem, se não acha, um domingo à tarde, uma horinha online, fazer uma reuniãozinha, se não consegue, vai trocando ideias durante a semana e pedindo a Jesus, né? A Maria, vocês falaram da questão da dificuldade da vidência, de ver coisas. Fala sobre anjo da guarda. Dá uma aula sobre anjo da guarda, né? Falando, tem um livro na biblioteca que fala do avô que morreu. Não esqueço o nome Meu daquele avô livro. desencarnado. Meu Do avô avô depois desencarnado. desencarnado. É muito, muito bom para vocês inserirem, não tem que passar por cima disso. Tem que ser uma coisa natural. Ver espírito é natural. Vocês têm que passar isso para ela, né? Não falar que é diabo, não. São as pessoas que morreram, que às vezes algumas pessoas veem. E não pode ser uma coisa alarmante, tem que ser uma coisa natural, né? Eu anotei aqui também na Paula, mas você falou que já conversou com a mãe. Mais uma coisa do Nicolas, mais uma coisa.
é natural essa fase, essa idade, Sim. escorregar, né? Principalmente se tem outras coisas para fazer. Às É. vezes E tem ele tem muitas atividades e facilidades, né? ele Tem tem. facilidades. Ele não é como as outras crianças, ele tem para onde ir. Então vai ser difícil Ele mesmo. tem um horizonte maior. Aí tem uma outra coisa. Pergunta para o Márcio ou para a mãe o que eles dizem para ele para levá-lo ao centro. Porque talvez está sendo um castigo, Entendi. né? Então, de repente, você vai colher isso e vai orientar os pais. Porque se os pais Ah, estão obrigando aí e ele está se sentindo castigado em ir ao centro, está tudo errado, né? Então tem que conversar com os pais sobre isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Regina já falou da Milene Tel. Uma coisa que eu queria falar é a Milena e a irmã, eu não esqueço o nome, estão Lorena. Lorena. rebeldia muito grande, né? Inclusive, acho que a Tatiana também falou, eu falei com ela semana passada, porque elas estão Sim. tirando a avó do sério. E a avó até passou mal semana passada por conta disso, segundo ela, né? E elas não têm respeito. E tem uma filosofia de que a mãe não está morando junta, então quem é que vai educar, né? Então elas acham que não são elas que têm que educar, mas elas moram com ela, elas têm que educar. Então, falar um pouco, de repente, não sei como é que está o cronograma aí de aulas, família, respeito à família, né, obediência, essas coisas, o que der para incluir aí na, no cronograma de vocês, incluam, chame bastante atenção para isso, tá? Era isso. uma coisa que eu sinto nessas dinâmicas de que eu falei, às vezes eu uso mais de uma dinâmica na aula, tá? Porque se eu ficasse, às vezes, só numa, eles ficam. Sim. Então, às vezes, eu uso mais. Já usei. Quando eu faço a tal da gincana, vai desde o estourar a pegar a bola e colocar no macacão, gente, jovem gosta também de brincadeiras, tá? Claro. Da Uhum. gincana que eu peguei o macacão que eu tinha na creche, eu já ofereci a vocês, já ofereço de novo. Creche, eu também tenho recursos, desde material didático, como também. Ah, Ana, você tem aquele macacão onde você botou os balões? Eu mandei até foto desse evento. Jovem gosta também, tá? Se divertiram lá, brincarem. Mas também teve um momento de montar uma frase. Eu botei palavras soltas e eles tiveram que montar a frase e tiveram que falar sobre o que eles entenderam no mesmo dia. Por quê? Porque Sim. também não pode ser só a brincadeira, claro, né? Isso aí. Até a brincadeira da bola, eles acharam que era só botar dentro do macacão. Eu falei, não, vamos contar agora. Acharam que era quem tinha mais quantidade de balão. Não é só isso, ganhou ponto. 10-10, 15-13. Agora vai ganhar mais ponto quem tiver a bola prêmio. A bola tinha uma mensagem. Nem todo mundo tinha pego a bola, já tinha se preocupado com a quantidade, não tinha observado que tinha um papel dentro. Aí tiveram que estourar, pegar o papel, ler, dizer o que tinham entendido. Então, assim, eu mesclo também. Porque também eu acho que se eles ficarem só com, às vezes, uma atividade, pode ficar cansativo. Gente, é o tema que vai dizer para a gente essa dinâmica. E falando do que a Rose falou, que a gente tem que se policiar, eu recebi a Yasmin. E a Yasmin chegou na turma, eu estava acostumada com a minha turminha arrumadinha, né? É tão bom quando vem a mesma turminha arrumadinha, você já está acostumado. E eu tive que conseguir, e não está sendo fácil, mas estou conseguindo fazer com que ela preste mais atenção, porque ela é bem falante, né? Ela é bem ativa. Isso Moleca, bem. hã? Ela é bem moleca, ela é bem Mas espoleta. foi bom, porque também dá um up pra gente, né? Você fica com aquela coisa certinha, que senta lá, né? Então é só isso, quer dizer, não é fácil. Imagina, Monique, não é fácil. Mas todo mundo acho que tem um TEL na sua sala de forma diferente, na idade diferente, que imagina. Yasmin já está uma mocinha. Então a posição dela É. já é mais. Não é mais moleque só, não. Então, Quanto mais eles Aham. gostarem da atividade, mais eles vão querer. é, Voltar. Olha só,
Mas uma coisa que eu faço no maternal, que eu acho, é uma ideia, tá, gente? Eu acho que ainda serve para o jardim e de repente pode ser adaptado para o primeiro, é a questão da rotina. Hum. Porque as crianças, eles têm hábitos muito equivocados, né, na vida. Então não tem hora para nada, faz o que quer na hora que quer. E eu acho que quando você estabelece uma rotina, e eles sabem qual é a rotina, fica mais fácil de conduzir. Então, lá na turma a gente tem, o primeiro momento é o momento da conversa, do bate-papo sobre a semana, papapá, papapá. E eu boto isso na parede, né? Em desenho. Imagens. E aí, eles com 2 anos, 3 anos, eles sabem onde estão. Eles falam assim, agora tá aqui, né, tia? Agora tá aqui. Porque sabe que tem a cadeirinha, tem lá a pessoa sentada rezando, tá na hora do passe chegar. Então, não é hora da confusão, é hora de arrumar para o passe. Quando o passe chega, todo mundo senta. Senta para fazer a oração. Então, eu acho que a gente tem. Aí, que quando eles saem, às vezes, do maternal, que criaram o hábito, começam a perder os hábitos. Por quê? Porque não, às vezes não tem aquela a rotininha. Quando chega lá na juventude, quer fazer o que quer. Eu acho que a gente precisa estabelecer alguns padrões. Então, ó, agora é hora disso. Aí eu gosto de ter no final da aula uma hora para brincar, uma hora para eles se interterem. É claro que é diferente no segundo ciclo, até mesmo no primeiro ciclo, que você vai entremear as atividades com brincadeiras e tal, para não ficar aquela coisa chata, diferente. Você não precisa ter um horário para isso ou para aquilo. Não, agora é hora das atividades, e a atividade entremeia as brincadeiras. Tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que algumas rotinas a gente tem que estabelecer. E é bom que a gente mantenha em alguns momentos assim. Ó, momento agora, gente, é para que eles entendam que tem o momento da conversa, o momento que vai falar sobre um assunto. Eu digo na nossa, no maternal, é o momento de conversar com Jesus. Então, no momento de Jesus, a gente vai falar do assunto do dia. Aí depois tem a atividade. Depois da atividade, tem as brincadeiras. Aí vem o passe. Aí vem a merenda. Aí tem lá o prato do macarrão. Eu acho que todas as turmas podem ter com um formato diferente. Não precisa ser o desenhozinho, Eu acho que mas deviam ter criar, alguma coisa, É. sim, né? Todas criar as uma turmas podem rotina fazer. com imagens, com frases, com palavras, né? Quem é de. Criar uma coisa específica para cada turma, realmente. Eu ia falar isso agora também, Rose. E Eu pode ter acho até o compromisso para alguma criança. Ó, agora você vai ser o responsável por me lembrar que agora está na hora disso. Ou sei lá, É. inventa alguma coisa para dinamizar. É porque, por exemplo, quando por que que uma criança, um jovem tem dificuldade, às vezes, de assistir uma palestra numa segunda-feira? Tem um ritmo, É, tem uma forma, ali tem horários. é. Você chega, tem a preparação, tem a tem um palestra, quadrinho. tem depois o passe, vai embora. Aí você não consegue. Por quê? Porque você não tem disciplina para nada. Então É. você não consegue ficar ali assistindo aquilo, participar daquilo ali. Então a gente tem que preparar a criança para o futuro. Isso vai ser para o trabalho, material, vai ser para tudo na vida, até para estudar. Ela tem que ter rotina, ela sabe que ela tem que acordar, ela tem no dia dela, ela tem uma rotina a cumprir. E aí, se a gente não estimula isso na evangelização, a gente também não estimula para a vida. Deixa eu só fazer um comentário também em relação ao que a Rose falou, né? Que eu achei interessante, em relação à nossa comunicação, né? Da necessidade da gente se comunicar com frequência, de forma muito, né, sistemática. E isso, gente, também para as nossas ausências. Haverá domingo que a gente não poderá estar presente, então que a gente possa se comunicar não só com os nossos pares, com os nossos companheiros de sala, né? Muitas vezes eu fico domingo lá, cadê, né? Cadê? E cadê a tia A, o tio B? E cadê o tio, a tia? Não, não vai vir hoje. Não, tá não sei o quê. Não pôde ir, vai para tal lugar. E a gente precisa saber. Não é que a gente vai ir.
tomar conta, né? Eu jamais vou dizer assim, não, Regina, você não vai para aquele encontro da família tal, assim, não, porque você precisa estar. Não. Mas a gente precisa se organizar minimamente no nosso trabalho também, né? A gente pensando assim, né? Quando a gente chega lá no centro e a gente tem em nossa disposição aquele banquete espiritual que os amigos que lá já estiveram antes de nós prepararam, a gente não pode, né? Bagunçar, a gente não pode desorganizar. Então, que a gente possa também ser organizados aqui também no mundo físico, né? Que a gente possa se comunicar, conversar, Tatiana, olha, amanhã não vou poder, ou domingo que vem vai ter uma situação assim, assim, coisa e tal, né? Não vou poder. A gente conversa, a gente troca isso. Que é importante também, porque às vezes eu fico lá esperando e aí no salão, às vezes tu tem eu e mais duas pessoas, né, para cantar com as crianças, e é horrível que as pessoas ficam olhando pra gente, né, aguardando. Tia, cadê a tia fulana? Tia fulana hoje não vem, não? O que que eu vou dizer, meu filho? Se eu tiro um fulano para mim agora ainda não, né? Eu falo, vou ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Aí, às vezes disfarço e às vezes não respondo também não, né? Que eu não tenho que responder. Tá bom, meus amores? Alguém quer falar mais alguma coisa que a gente vai finalizar já, encerrar? É, porque eu Eu estava só queria pensando, né? saber E a gente se não Monique e tem nada com Gabriel, dia Monique e 27. Gabriel se deu para ajudar o que a gente falou. Que às vezes não era isso, né? Não sei. Monique tinha falado das dificuldades, se ajudou, Deu, Monique, o que a gente deu falou. sim. Deu para ajudar sim, então a gente até, eu pelo menos, tenho até algumas dessas ideias. Só que eu acho que não consigo praticar, porque eu penso, analisando o comportamento das crianças, a forma como elas, sei lá, capturam as ideias. Eu não consigo colocar isso, não tenho conseguido, não sei também se pelo cansaço, porque eu tenho ficado muito cansada com o meu trabalho, que eu tô na equipe lá do meu trabalho. Somos duas pessoas, a gente atende eu acho que é mais de 10 mil instituições. Então, assim, tá difícil. Então, chega no momento, como eu falei, que eu vou planejar a aula, às vezes realmente fogem algumas coisas, assim, de atividades mais elaboradas, é, sei lá, como quebra-cabeça ou algo do tipo. E aí a gente, por vezes, opta por algo que a gente sabe que eles prestam atenção, como, por exemplo, muitas aulas a gente insere a pintura ou pedir para eles fazerem algum desenho relativo ao tema. Mas eu realmente sei aí que a gente pode explorar mais atividades, né? Igual o Gabriel estava falando, que perguntou para eles e eles deram dicas aí de usar a sala de jogos e tal. Só que na hora mesmo de colocar em prática e pensar, eu tenho sentido essa dificuldade de escrever alguma coisa mais elaborada, mais divertida. Até eu lembro que o Gabriel fez uma aula que tinha, acho que, experimento com. Não lembro se era vinagre, né, amigo? Acho que era vinagre, que aí mudava de cor a água ali, que ele falou, acho que da questão do E de vinho, apoio. não Feijão. foi? Do feijão, isso. Tá me E escutando? aí eu achei bem legal essa aula, mas eu, por exemplo, não consegui em nenhum momento pensar numa aula Ué. desse tipo. Não sei, como eu falei, se Você pela sabe uma coisa questão. que me ajudava muito quando eu planejava, tem que planejar alguma coisa assim? Por exemplo, sabe quando a gente tem uma festa maravilhosa para a gente ir, e Sim, mulher bem idosa, assim, você pensa assim, aquele evento tal da empresa, que eu vou usar, acho que eu vou fazer um penteado assim. Tava aqui pensando que eu vou botar uma roupa assim, assim. Será que fica bem com tênis ou com salto é melhor? E você vai, né? E daqui a pouco você tá comendo, você tá, às vezes, numa condução e aquilo fica assim, né? Se planejando. E quando eu chegar, porque eu vou fazer desse jeito, né? Porque acho que eu vou de Uber, não. É melhor ir com mototáxi. Porque eu vou. E você vai, né? Pensando em possibilidades. O sim, sim. planejamento da aula é bem isso, assim. Né? Então, Eu tenho que eu fazer sei. com qualidade. Eu até entendo essa questão. Eu acho que há um tempo atrás eu até tinha mais isso, sabe? Esse time, Tati. Mas agora eu não sei se, como eu falei, pelo cansaço que eu tô, realmente estou ficando muito cansada. No tanto que quando chega, de repente, um sábado, alguma coisa, eu procuro sair ou ir num show, sei lá, para poder distrair a minha cabeça, porque tá muito exaustivo. Eu Ô, voltei pro Monique. presencial, não estava adaptada ao presencial.
Então tem sido bem cansativo. E trabalhando em casa, eu também estou trabalhando muito. Então, quando chega na hora de planejar, às vezes a aula, como eu falei no fim aí do trabalho, do dia, voltando para casa ou em casa mesmo, não vem nada na mente, não vem nada, Mas entendeu? deixa eu dar uma sugestão, olha bem, equilibrem o que eu vou falar, tá? A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Boa para Sim, nos sim. dar dicas, não pegar e engessar. Olha, eu já peguei aula de evangélico e dei, porque eu achei a dinâmica tão bacana. Sim. Só que aí o que que eu faço? Eu pego aquela ideia e vejo se encaixa, como encaixar dentro do que a Então, gente aí eu tem acho da que isso é o doutrina. que tem pegado também pra gente, porque a gente não consegue, pelo menos eu penso assim, né? Analisando as crianças, sabe? As crianças são muito diversas. Mesmo a gente sabendo que realmente sempre existiu crianças diversas, só que as crianças estão dispersando muito. Eu Isso entendo Vamos que também fazer está uma assim, é criando a um pergunta? turma certo deles bloqueio, hein? Eu acho que o Assim, Gabriel está tentando é falar. nossa, vocês estão me a ouvindo agora? turma, né? Não. Tá Sim, Sim, bom. só Sim. você sim. tá branca, É, totalmente. não, continua assim, não consegui mudar, não. Eu estou falando assim, que às vezes, Monique, a gente rotula também, né? As crianças são muito dispersivas, crianças, e aí a gente bloqueia em relação a isso. A Exatamente. gente Não, eu tem não, que, não tô mas culpando nem a as gente tem que crianças, arriscar, a gente tem que fazer mesmo mas sim, assim. Por quê? sim, sim. Porque senão a gente fica com a prevenção. Eu não vou conseguir dar isso porque as crianças são assim. E não é dessa maneira. Eu vou me adaptar. Eu sei que é difícil, desse cansaço que você Eu acho que é está, bem. né? Mas assim, aí entra a ajuda que a gente pode dar, que a Tatiana, que eu posso dar, se tiver ao meu alcance, né? E trocando com os outros. Porque a gente precisa, nós é que precisamos adaptar a nossa atividade para aquelas crianças que são dispersivas, entendeu? E não deixar isso como um impedimento, né? Você tá no presencial todos os dias? Não, não. São 3 dias presencial. Quais são os dias presenciais? Aí eu que opto, né? Pela escala, eu que faço ali. Depende, Então, varia. vou te dar uma sugestão, tá? Coloca Uhum. segunda-feira presencial, ou, em casa, né? Home office, Online. para que você possa receber passe. Porque isso também ajuda. Aliás, isso ajuda muito. Estar Sim, na sim. casa espírita num dia que não seja o dia da evangelização, participar de um grupo de estudo e receber o passe vai dar outro sentido na sua vida. Entendeu? Porque não tem, você está sem sustentação espiritual. Então Parece que eu vai tô sem lá. nenhuma, tia. Oi? Na verdade, porque tô falando, parece que ultimamente eu tô sem nenhuma. Pois Pelo que é. eu tô me sentindo cansada, não tá escrito. Então Por vamos, isso que vamos justamente eu não tenho mudar. conseguido pensar em muita coisa. Então, E você aí a Apesar tá de na saber. cabeça tua começa a mão, ficar. tá na É. tua mão a mudança disso. Então você vai reorganizar o seu horário. Se você tem essa possibilidade, Na verdade, então, eu tenho eu posso escolher o dia, entre aspas, assim, né? Porque também, como somos duas, eu e uma amiga, então a gente não pode colocar o home no mesmo dia. Então, uhum, nem quase, nem sempre, né? Nas segundas, por exemplo, eu posso estar de home, porque eu também tenho que dar essa possibilidade para ela, né? Ainda isso. mais que ela é porta-bandeira e tal, e aí ela tem muito ensaio domingo, é coisa de escola de samba, e aí às vezes eu opto por dar mais a segunda para ela por essa questão, entendeu? Uhum, Mas sim, eu entendo realmente que eu preciso. Eu tô precisando aí, nesses últimos tempos, até realmente estar mais no centro segunda-feira, assistir a reunião. Eu assisto em casa, ou então no trem, às vezes, quando eu tô voltando do trabalho, quando eu tô em casa, eu assisto em casa, né? Porque tá sugado, sabe? Tá sugado. E aí é, também, não querendo justificar, mas já justificando, aham. justamente porque realmente eu não tô conseguindo pensar em muita coisa para evangelização. Ô, Monique, você e Gabriel têm um grupinho, vocês dois, para Não, a gente evangelização? se fala no privado, né? No WhatsApp. Então, aí olha só. Por exemplo, qual é o tema da semana que vem? Tal. No domingo já sabe qual é o tema da semana seguinte. Sim, sim.
Já coloca lá para vocês dois. Se tiver um grupinho, bom, tema tal. E durante a semana, como faz Matheus e Carol, tive uma ideia tal. Surgiu uma ideia, que tal isso, que tal aquilo? Porque para facilitar, porque tô achando assim, não sei se é isso, que você prepara uma aula, Gabriel prepara outra. Isso mesmo. A gente Ah, vai, então. cada semana um faz uma. Não, então, sugestão. Troquem. Não fica com Então, um mas só. a gente troca também, a gente troca. Eu falo, amigo, tem alguma ideia aí de alguma atividade? Então ele fala, Sim, amigo, ó, eu entendi. pensei nisso, o que que você acha e tal? Aham. Embora seja Entendeu? responsabilidade de um, mas os dois Sim, dão sim, ideia. Então, mas eu acho que se sim. vocês já saírem no domingo, semana que vem o tema é tal, já é uma outra possibilidade. Já vai começando a fluir ideia para aquilo ali. E Uhum. eu posso pedir assim, vou falar uma coisa para a Tatiana, não sei se é possível. Se a gente colocar no grupo, próxima semana, aula do jardim, tal tema, primeiro ciclo, tal tema, segundo ciclo, se tivesse os temas de cada um da semana, de repente um dá ideia para o outro. Também Eu pode. já fiz isso, gente, deu certo. Eu já fiz isso, deu certo. Eu fiz aquilo, deu certo. E eu vi isso aqui, essa ideia para essa aula, vai ficar bacana. Ou se não for para a semana, Tati, bota do mês, Mas sei eles lá. é que têm que colocar, porque eles estão no mesma aula. Ah, tá, Não, tudo bem, então. só- Pode deixa eu colocar. Se eles puderem isso, colocar, melhor. isso. É, Porque aí a gente pode ir dando ideia para vocês também. é. Uhum. Tá, agora aquilo que eu falei de estar na casa espírita, se não der para ser segunda, vejam uma outra casa, porque se você for na sua, é pertinho da sua casa, né? Agora, veja uma casa, uma reunião pública no dia do seu Para home receber office, passe. para você ir e receber passe. Isso é o mesmo para Isso vale para Mateus. todos nós, né, Rose? Para Não, mas é todos porque. nós. Não, sim, mas é porque quem não está indo, que está aqui presente é Monique e Mateus. Então, os dois precisam. Vocês vão a segunda-feira na reunião. Ah, e Flávia. Flávia também não E está aí. Flávia também. Flávia É. também precisa. Então, vocês precisam Uma conta da sua lembrar. vida. Hã? Não, Ô, todo mundo tem que tomar conta da vida de todo mundo. quem toma conta de todo Todo Tomar mundo. conta. mundo. Da Da vida vida de de todo Tô todo ótima, mundo. obrigada. Não. Não, tá não. Gente, olha só, uma coisa eu estou me sentindo bem, mas eu faço parte de um trabalho da Casa Espírita e preciso estar bem no trabalho No e trabalho e no grupo. do grupo e tudo mais. E um dá força para o outro. A energia de um atinge o outro. Então é preciso encontrar. O Mateus eu sei que estuda à noite, então tem um dia aí que seja livre. Sábado é difícil para ir no grupo jovem de sábado, mas vamos encontrar um dia e aí eu acho legal que fale assim: ó, gente, estou indo lá no centro tal dia. Não é para a gente vigiar, não, é para a gente vibrar, para que continue, para que consiga, entendeu? É importante isso. E na nossa casa presencial, a gente não tem passe quarta-feira, mas tem energia. Que quiser ir na quarta-feira, não tem aí toma o passe recebe o passe no domingo, lá na salinha e vai na quarta-feira, se tiver disponibilidade, tá? Encontrem um jeito aí. Meus amores, vamos encerrando, né? Porque eu sei que hoje, sábado, para muitos aqui está sendo corrido também, também tem outros compromissos, né? De trabalho, de estudo ainda hoje, né? Eu acho que foi uma manhã muito produtiva para a gente precisava. Lamento muito de Saulo e Carol não poderem, né, estar presente aqui hoje, e a Elisa, É. né? Eu mandei Mas mensagem aí para eu os botei três. para gravar esse pedaço aí final, que eles só vão perder a parte que cada um falou das suas dificuldades, né? Sim, Mas sim. essa parte aí que a gente falou, que a gente trocou, a gente pode colocar para Passar para eles eles, três, isso. para que eles E, possam Tati, ver, né? Eu também achei antes de, encer- maravilhoso, eu acho que a gente tem que repetir isso, tá? antes de encerrar, entendi, só um ficou. pouquinho, Bonitinho, você falou agora no final, Rose.
Eu acho que a gente tem que Antes de repetir essa questão de encontros para trocas das dificuldades sim, na sala, porque quando a gente faz essa reunião junto com os demais evangelizadores que não são de sala, fica assim a pressa de terminar porque os outros não têm esse interesse. Então, eu acho que a gente precisa ter uma reunião só com quem trabalha em sala. E se os outros quiserem participar para dar sugestão ou para ter experiência, também é ótimo. Tati, você tem como passar toda a estrutura do planejamento até o final do ano? Você já mandou? Isso eu estou, às vezes, vendo qual é o não, último porque eu, arquivo. eu mandei até, se não me engano, até setembro, agosto, setembro. Porque o que acontece, Ana Paula? A gente fez uma projeção de quantidade de temas. Vocês vão me dar esse feedback de, não, Tatiana, eu tô com um tema aqui até para outubro. Não, não, o meu tô terminando agora em agosto. Até para poder ter o termômetro, para poder saber se a gente vai precisar, quantos temas mais, quanto mais a gente vai precisar até o final do ano, entendeu? Mas a Pegar gente pode fazer sugestões. isso. Você vai falar Monique alguma quer coisa, falar Monique? alguma coisa, hein? Era É. com relação ao nosso encontro. Eu não lembro se foi decidido alguma coisa que teria, né, Ah, do... não vai ter. Dia Não vai ter 27. não, né? Dia Tá, 27, Tati. Vai ter aula, vai ter encontro normal nosso, é de tá, evangelização, é aula de evangelização normal, tá dia vinte bom. e sete. Era isso mesmo, tá. Tá, só para a gente poder, antes da gente encerrar, que a gente começou com ele, a gente vai terminar com ele, vou ler só um trechinho, são 2 parágrafozinhos curtinhos, e depois dessa leitura, quem quiser fazer a prece, fique à vontade. A bênção mais humana da existência terrestre é o trabalho. O Espiritismo repete as lições do Senhor, adicionando a solidariedade, que é trabalho em favor do próximo, e tolerância, que é a paz na convivência com aqueles que não nos compreendem. Senhor Jesus, mestre de todos nós, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por estarmos aqui, por fazermos parte desta equipe, por termos ouvido o teu chamado, por termos, por estarmos acordados a ponto de permanecer nesta tarefa tão grandiosa. Mas nós queremos te rogar, Senhor, nos fortaleça, para que não venhamos a esmorecer diante da luta, diante das dificuldades, diante dos problemas que surgem nas nossas vidas. Sabemos são naturais e necessários para o nosso crescimento. Queremos rogar, Senhor, pelos companheiros que não estão conosco nesta manhã. Rogar também pelas nossas crianças, nossos jovens, por seus familiares. Rogar pela nossa casa querida, que nos aconchega e nos dá a oportunidade de servir. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. E que o nosso final de semana, com o trabalho da Congeb, seja maravilhoso. Que todos nós possamos crescer e aprender contigo um pouco mais. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. A gente não vai fazer nada no dia 27, mas a gente vai fazer em agosto, né? Sim, isso mesmo. Tá. Então a Mas gente. não vai ser no domingo, vai ser no sábado, não é isso? Isso. Mas ainda não marcamos, né? Então a gente tem Ah, que pensar nisso aí em agosto. Lembrar que agosto é aniversário da nossa casa, dia 18. Seria É, muito bom segunda-feira. se a gente pudesse estar lá todos, quem puder, né? Não sei se a gente vai, a juventude ser convidada, pelo menos, as crianças de modo geral, né? Mas é Sim, porque as crianças menores dependem de quem leve, né? E à noite a gente já acha mais perigoso de deixá-las qual é a soltas data na mesmo, rua. Rose? 12, 18. 18, é uma 18. 18. segunda-feira. O quê? É uma segunda? É, 18 é uma segunda-feira. Mas é é. 18 mesmo. A Ah, nossa, tá na a O gente tem aniversário é dia tido, tem, 16, mas nós vamos fazer dia 18. a gente faz sempre segunda agora, no dia da reunião dele. Vou conversar com eles também para ver se a gente faz
Pode ser feito alguma coisa assim, um jogral, alguma coisa que Uma apresente rapidamente. apresentação. Pode, Coisas pode. de Cantar uma minutos. música, de repente É, combinar com o Jonathan de ir tocar uma música com isso. eles. Pode. Deixa comigo. Já vou pensar em alguma coisa. E eu acho que um grupo vai sim. Miguel vai, Ah, Miguel tá Guilherme sempre vai, lá, é. acho que o Caio vai, topa. Eu vou conversar com eles. Pode deixar, tá bom? Tá show. Tatiana, você vai passar aqui para pegar o negócio? Ou Pego quer pegar vocês lá lá. ou quer pegar lá Encontro no vocês lá centro na de Congésia. tarde, na hora da Tá, reunião? Regina, Vou a mandar impressora tá no centro? tá. Que, Tati? hoje. Beijo. Vou mandar um Uber Moto aí para buscar, Ah, tá bom. tá? Eu vou compartilhar a Tchau, coisa com tchau. vocês. Gente, com Deus. Beijo, Beijo. gente. Tchau, Beijo, tchau. tchau.